Da Breve Expandindo História, sempre Laquete. Hoje eu quero falar com vocês sobre filosofia e educação. Vamos lá? Então, pessoal, antes de mais nada, eu quero falar com vocês, eu quero trazer um questionamento aqui para vocês. No início da aula, a gente fez que o professor trouxe esse seguinte questionamento: o que é filosofia? Ele falou que existe um autor chamado Ermenval Saviani e em um livro ele escreve assim: a filosofia examina tristonamente os problemas que tocam a nossa existência. Então a filosofia, ela examina tristonamente os problemas que tocam a nossa existência enquanto ser humano. E eu fiz a seguinte pergunta, coloquei essa pergunta aqui no slide. Precisamos dos mitos para compreender os nossos problemas? Ou a gente precisa da religião para compreender as questões da nossa vida? É algo a se pensar. Eu vou ter uma aula, inclusive, sobre mitos, e eu vou falar sobre isso de forma mais aprofundada para vocês. A gente também falou na aula sobre o sentido da palavra filosofia. É uma palavra grega, o professor falou que é uma palavra grega, e ele também falou que o filósofo é alguém que busca pela verdade. O que move o filósofo? A ignorância. A gente também fala, então o filósofo é alguém que não se coloca na posição de sábio. Ele não se coloca nessa posição. Ele é alguém que ele é movido pelo que ele não conhece, pelo que ele não sabe. Então, por isso isso faz com que ele busque a verdade. A gente também viu que a filosofia é consciência triste, não é consciência ingênua, e também a gente falou aqui na aula que a experiência filosófica pede espanto, admiração, perplexidade e coragem. Uma coisa que me chamou muita atenção é essa questão da coragem, porque o fato de você sair da sua ignorância e de você buscar por conhecimento já é algo muito, muito corajoso. Já é um ato de coragem, entendeu? O ser humano ele busca conhecer e por isso o simples fato de você a gente costuma dizer, né? O estudo é algo libertador, o conhecimento é algo libertador. Então você buscar por conhecimento e querer sair da ignorância já é um ato de coragem. Então assim, o filósofo deve ter coragem para sair da sua ignorância, né? Nós, enquanto seres pensantes e racionais, nós temos que sair da nossa ignorância, nós temos que ter coragem para fazer isso, e o filósofo deve fazer perguntas. Ou seja, o filósofo ele faz perguntas, o que gera ainda mais perguntas. Ele nunca vai encontrar uma resposta definitiva para as coisas. E diante de um mundo tão ruim, sabe, de um mundo tão onde as coisas acontecem, parece que, sabe, onde maldade acontece, né? Diante de um mundo de tanta maldade, é possível que a gente se considere como sendo racional. É possível considerar o ser humano um ser racional? Entendeu? Porque será que a gente é capaz de olhar para o nosso mundo? Será que a gente é capaz de olhar para o nosso mundo e reconhecer que as coisas estão acontecendo? Porque assim, existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Mas a gente costuma falar muito da maldade humana. Será que o ser humano é racional mesmo? Ou será que isso é só algo que a gente costuma dizer? Ou nós somos realmente capazes de pensar para além das coisas, sabe? Para além do que acontece na nossa realidade, sabe? Será que a gente é capaz de fazer isso? Eu espero que tenha feito sentido essa reflexão. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, diante de um mundo tão, tão ruim, onde parece que onde parece que não tem mais, sabe? Parece que não tem mais salvação pro nosso país. Será que a gente é capaz de pensar filosoficamente? É hora de se pensar. E aí, tem uma parte bem complexa da aula que é sobre Aristóteles, né? Aristóteles, né, como todo mundo sabe, é um dos nomes mais importantes da filosofia, e ele vai ter um livro chamado Ética Nicômaco. E nesse momento da aula, a gente falou sobre virtude. O que é virtude? É ser aquilo que você deve ser. Todos nós devemos e podemos ser virtuosos. E aí a gente também falou na aula sobre virtude e vício.
E dentro dessa discussão, a gente também falou sobre coragem. A gente falou sobre temeridade, que é o excesso de coragem, e covardia, que é a falta de coragem. E, assim, quando a gente tem um problema, quando a gente age, quando a gente tem algo a resolver, a gente age a gente age com excesso. Por exemplo, eu tenho algo a resolver, e aí eu acabo agindo de forma eu acabo tendo um excesso de coragem, né, que é temeridade, e aí depois eu resolvo meu problema, mas em compensação eu acabo gerando consequências para mim. Por quê? Porque quando você age com excesso de coragem, você às vezes não pensa. Você toma decisões precipitadas. Mas se você tiver a falta dela, que não traz a covardia, você não vai resolver os seus problemas. Então, né, nesse momento da discussão, a gente falou sobre justa medida. Ou seja, você agir nem com excesso, nem com falta de coragem. Entende? E isso, pelo menos, dentro dessa discussão que a gente falou sobre coragem, virtude, porque o professor falou sobre virtude, depois falou sobre coragem, se você age com esse conceito que ele trouxe, que é da justa medida, agindo sem excesso e sem falta, você acaba não tomando suas decisões de forma precipitada. E aí uma pergunta como nós podemos ter coragem? Como a gente pode buscar ter coragem? É uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem aqui nos comentários. Foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Se vocês gostaram, curta, comentem e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo. Se vocês têm alguma sugestão, comentem aqui. Se vocês têm alguma contribuição, também comentem, porque eu gosto muito quando vocês interagem comigo. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fui.